Olá, meu nome é Isabelle e hoje nós vamos falar sobre análise gravimétrica. O que é análise gravimétrica? Ela é um método analítico quantitativo clássico que tem por objetivo isolar e realizar a pesagem de um elemento ou composto definido em sua forma mais pura, que então ele é separado de uma quantidade ou amostra previamente conhecida. Os métodos gravimétricos são quantitativos e se baseiam na determinação da massa de um composto puro ao qual o analista está quimicamente relacionado. Como eu já falei, uma parte da química analítica quantitativa é usada para determinar a quantidade de massa ou teor ou umidade de um elemento contido em uma amostra. Bom, dentro da análise gravimétrica, existem alguns métodos que são gravimetria por precipitação, gravimetria de volatização, eletrogravimetria e titulação gravimétrica. Nós vamos discutir agora cada um desses métodos. Bom, na gravimetria por precipitação, o analito é separado de uma solução da amostra como um precipitado e é convertida a uma espécie de composição conhecida que pode ser pesada. Por exemplo, eu quero analisar a quantidade de cloreto em água. Supondo que aqui está a minha água que tem cloreto, E eu quero saber essa quantidade. Porém, eu não posso pesar. O que é que eu faço? Adiciono aqui um agente precipitante, no caso a prata, que vai se misturar com cloreto e formar um precipitado. E então, a partir daí, depois de secado, filtrado, eu posso fazer a relação estequiométrica e quantificar o quanto de cloreto eu tinha dentro da minha solução. Bom, na gravimetria de volatização, o analito é isolado dos outros constituintes da amostra pela conversão a um gás de composição quimicamente conhecida, como, por exemplo, o teor de água em alimentos. Então, assim, se na roça, por exemplo, após colher o feijão, ele é colocado no sol para que a água evapore. Então, esse processo da água evaporada do feijão, ele é um processo de volatização. E aí, eles fazem isso para que o feijão não estrague. Então, no final dessa volatização, vai haver uma diferença na massa, para mais ou para menos, e geralmente é para menos. Aqui eu trago um outro exemplo. Nessa mistura aqui, eu tenho bicarbonato e ácido sulfúrico. E eu quero apenas o CO2. Então, eu vou borbulhar aqui nitrogênio, que vai fazer com que saia vapor de água e CO2. Aí, como eu disse, eu quero só apenas o CO2. Mas saiu juntamente com o CO2 água. Então, eu vou passar pelo tubo secante aqui, contendo, nesse caso, o sulfato de cálcio, que aqui vai ficar água e vai sair apenas o CO2. Quando chegar aqui, ele vai se misturar com hidróxido de sódio. E aí posso calcular, a partir daí eu posso fazer os cálculos necessários para quantificar o tanto de CO2 continha nessa mistura. Bom, agora a eletrogravimetria. Na eletrogravimetria, o analito é separado pela deposição em um eletrodo por meio do uso de uma corrente elétrica. A massa desse produto fornece, então, uma medida da concentração no analito. Por exemplo, ele é bastante utilizado na determinação metálica e ele também é usado para dourar os anéis de alumínio, que é o banho de ouro em anéis, por exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo de como é que funciona. Baseado no que eu falei, aqui tem a fonte de alimentação. Aqui
bem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem direitinho, é o anodo, que é formado por um fio de platina. Aqui, ó, essa cestinha é um cátodo, daqui outros exemplos. E aqui é a solução, contendo um analito. No caso, por exemplo, eu posso ter cobre aqui, e eu quero quantificar o tanto de cobre que tem nessa solução. O que é que eu vou fazer? Eu ponho uma cestinha dessa, porém, antes eu tenho que pesar essa cestinha. Aí eu coloco aqui no sistema, tá aqui ela, e ligo a minha fonte de alimentação. O que é que vai acontecer? Todo o cobre dessa solução vai se depositar no cátodo, que é essa cestinha. E então, quando a solução, eu estou falando desse caso, né, passa de azulada, azul para límpida, transparente, então significa que não tem mais cobre na nossa solução. E aí eu posso pesar novamente a cestinha e aí eu faço o cálculo. O peso final menos o peso inicial da cestinha do cátodo vai me dar a quantidade de cobre que tinha nessa solução. Aqui agora a titulação gravimétrica. A volumetria de precipitação, que é a titulação gravimétrica também é conhecida por esse nome, baseia-se em reação com formação de composto pouco solúvel e ou determinar a concentração de um material pela neutralização. Por exemplo, determinação de haletos e alguns íons metálicos. Aqui é mais ou menos como é feito, né? Eu não vou me aprofundar nesse aqui. Bom, e quais as vantagens e desvantagens de usar a análise gravimétrica? As vantagens são: ela é exata e precisa quando se usa balança analítica, tem que ser analítica. É fácil de controlar as possíveis fontes de erro e as determinações podem ser realizadas com aparelhos relativamente simples e baratos, como o forno mufla e o cadinho. E as desvantagens são: eles são uns procedimentos bastante demorados e em várias etapas, passíveis de erro de precipitação e pode ter perdas de analito durante as etapas do método. Bom, em cada caso eu trouxe algumas aplicações, né? Agora eu trago aqui outras, por exemplo, espécies neutras como o iodo, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre, eles podem ser eliminados de uma solução através da gravimetria. Podemos isolar também a lactose em derivados de leite por essa aplicação e determinar ferro em minérios. Eu trouxe algo aqui a mais, cuidados gerais na pesagem, que como envolve calcular a massa, vai ter uma pesagem, né, no caso. Então, durante essa pesagem, você deve ter alguns cuidados que são: as mãos do operador devem estar sempre limpas e secas. As portas laterais devem ser mantidas fechadas para que não atrapalhe no cálculo exato da pesagem. Nunca pegar diretamente com os dedos o objeto que vai pesar, que se você, por exemplo, esquecer de lavar as mãos e tiver gordura na sua mão, aquela gordura vai ficar no cadinho, por exemplo, e pode interferir no peso. 4. Para sucessivas pesagens numa mesma balança, usar sempre a mesma balança. Desculpa, eu falei errado. Numa mesma análise, você deve usar sempre a mesma balança, porque, por exemplo, se você usar uma diferente, pode ser que essa outra não esteja calibrada e também vai interferir no seu resultado final. E 5. O recipiente e ou substância que vão ser pesados deve estar em equilíbrio térmico com o ambiente. A temperatura influencia também no peso. Bom, mas e aí, onde é que eu vou usar isso? Eu trouxe um exemplo aqui, um artigo, que foi usado um desses métodos. O nome desse resumo, desse artigo,
é a determinação do teor de umidade em alimentos comercializados em Amargosa, Bahia, utilizando o método de gravimetria por volatização. Bom, aqui a introdução, ele vai trazer o que é a análise gravimétrica, quais os tipos, vai falar um pouco sobre a volatização, que é o processo que ele vai usar. E aqui mais embaixo ele vai citar os alimentos que ele utilizou durante o trabalho, que no caso foram a cenoura, batata, cerola, couve, mamão, maçã e aveia. E esses alimentos são comercializados nas feiras livres da cidade citada. O objetivo desse trabalho é direto, determinar o teor de água em amostras de alimentos comercializados na cidade de Amargosa, Bahia. Então, como já foi dito, é realmente determinar o teor de água nos alimentos que eu já falei que ele vai usar. E qual foi o método que eles usaram para fazer isso? Para a realização das análises, foram utilizadas as amostras das frutas, legumes e cereais, que eu já falei, E o método em si foi pesagem da amostra e sua secagem na estufa. As amostras foram conduzidas para um cadinho previamente pesado e colocado na estufa por 30 minutos a uma temperatura aproximada de 110 graus. A cada 30 minutos, os cadinhos eram retirados da estufa e levados para um dessecador por 30 minutos e pesados em segundo. Eles levaram para o dessecador para esfriar, Tirar a umidade que ainda poderia ter ficado. E repetiu-se essa operação até atingir uma massa constante. Bom, e quais foram os resultados que eles obtiveram? Aqui ele vai falar que na primeira pesagem houve variação significativa de massa, teve uma redução bem significativa nas amostras, E em função do tempo, quanto mais eles fazem esse processo, mais significativo era a diminuição dessa massa. E ele vai falar aqui que nas primeiras etapas de secagem, verificou-se que a aveia, o mamão e a batata tiveram resultados mais expressivos em relação às massas iniciais. No entanto, após as primeiras etapas, as demais amostras apresentavam grande percentual de umidade. Aí ele vai abordar aqui quanto de umidade eles obtiveram e relacionar com o que deveria ser de acordo com a literatura. Por exemplo, aqui na batata, aveia e mamão encontrou-se respectivamente 80,3%, 10,1% e 86,6%, onde o valor almejado seria 73,7%, 9,1% e 86,9%. Aí ele vai falar aqui de cada um e aqui mais embaixo ele vai comentar. Em algumas amostras, a porcentagem encontrada foi menor do que a teórica, possivelmente por se tratar de amostras contendo teor de umidade abaixo do normal, ou talvez pelo fato do procedimento de secagem não ter sido repetido por mais algumas vezes. Esse processo de volatização é bem importante, a sua repetição, até você ter a certeza de que não tem mais umidade naquilo que você está analisando. E as conclusões que eles tiveram. A partir das análises gravimétricas, pode-se determinar a percentagem de umidade presente nos alimentos comercializados em Amargosa, Bahia. Os resultados encontrados foram confrontados com os dados encontrados na literatura e observou-se que a umidade presente na maioria das amostras
apresentaram resultados compatíveis, com exceção da couve e da acerola, né? Foram os resultados que eles obtiveram. E aqui estão as referências. Esse último link aqui é o de onde eu tirei esse resumo de artigo. E é isso, pessoal. Até a próxima.